E aí galera, sejam bem-vindos à quarta aula do curso de Excel básico. A gente vai dar continuidade a edições de caracteres, né? Aquela coisa básica de podermos alterar uma cor de uma letra, o tamanho de uma letra, o estilo de uma letra. Então a gente vai dar continuidade a isso. E nós vamos tocar em 3 pontos clássicos das edições, certo? Que quem não viu ainda, ouviu falar, é porque acha que não teve tanto contato. Mas galera, existem 3 pontos que sempre tem, que é sobre edições de textos, que é negrito, itálico e sublinhado. São 3 coisas que existem demais. Isso em todo o pacote Office, sempre você vai se deparar com isso, tá bom? Então eu vou colocar aqui vou digitar aqui uma palavrinha para a gente usar como referência. Então vou falar aqui, vou chamar uma palavra de aula, tá? Ó, de aula. E aí, aproveitando, revisando o conteúdo da aula anterior, vou aumentar um pouquinho essa fonte, tá? Vou aumentar um pouquinho. E aí, galera, eu vou aplicar os conceitos de negrito, que é aqui nesse Nzinho aqui, ó, tá? Ó, esse conceito de negrito, vou aplicar, tá vendo, ó? Ele tornou as letras um pouco mais preenchidas, com uma tonalidade mais forte, tá certo? Professor, eu posso aplicar ao mesmo tempo negrito, itálico e sublinhado? Pode sem nenhum problema, tá? Isso é comum, tá bom? Então, olha, você já está negrito, tá vendo que a caixinha está marcada, tá? Então já está negrito, eu posso aplicar sublinhado também, ó. Perceba que ele vai deixar as letras um pouco inclinadas, tá? Ó, vou clicar, ó, tá vendo, ó? Ele deixou as letras inclinadas, tá bom? E aquela barrinha que fica embaixo das palavras ou de um texto é chamada de sublinhar, tá bom? Então, vamos aqui, ó, no S, ó, tá vendo? Ele passou essa barrinha aí embaixo da palavra. Professor, existe só esse tipo de forma de modelo de sublinhar? Não, existem outros modelos. Assim que assistiu minha aula anterior, eu expliquei que sempre é interessante nós observarmos esses pequenos botões que fica, essas pequenas setas que ficam apontadas para baixo. Essas setas apontadas para baixo, isso implica dizer que existe mais recursos referente àquele botão, tá? Então é bom a gente explorar isso. Então vamos lá, ó. Já está selecionado, também foi tema da aula anterior, ou seja, mas eu vou repetir. Para mim selecionar aqui no Excel todo o conteúdo de uma célula, é o suficiente eu dar só um clique. E aí ele vai colocar toda essa bordazinha aí marcando todo o conteúdo dessa célula, tá? Então olha, vamos lá, vamos ver outros itens de sublinhar. Então olha, na setinha apontada aqui para o lado, tá? Ó, clico, e aí ele vai ter aqui, ó, uma outra forma. Sublinhado duplo, ou seja, quando eu clicar aqui, ó, ele vai colocar 2 barrinhas, ó, vou clicar, tá vendo, ó, ele já colocou 2 barrinhas. Então, galera, é muito tranquilo essa questão, tá? Então, esse sempre é um conceito muito utilizado, tá bom? Se eu quiser tirar, tá? Se eu quiser tirar, eu faço o quê? É só clicar de novo nos botões, ó. Por exemplo, não está sublinhado? Eu venho aqui, ó, clico de volta, ele some. Não está itálico? Eu clico de volta e some. Não está negrito? Eu clico de volta e some, tá? Então, galera, é um tema muito tranquilo, tá certo? Para a aula não ficar muito pequena, então tem um outro termo que eu gosto de estar sempre mostrando para a galera. A gente usa muito para dar um efeito bacana nas planilhas, que é uma cor de preenchimento. O que é essa cor de preenchimento? Cor de preenchimento é uma cor que eu coloco de fundo, tá? No fundo, ou seja, que preenche todo o conteúdo da célula, tá certo? Então, olha, quando vocês virem aqui no Excel e ver este baldinho aqui, ó, tá? Ó, se chama cor de preenchimento. Então, eu vou clicar nele, ó. Ele colocou o fundo da minha célula todo amarelo. Por quê? Porque abaixo do meu balde tem uma barrinha da cor amarela. Novamente eu venho tratar. Se você vê uma setinha apontada para baixo, isso implica dizer que existe mais recursos ocultos referente àquele botão. Então vamos clicar nessa setinha apontada para baixo, ó. Isso implica dizer que ele me trouxe outras cores que eu poderia aplicar como cor de preenchimento, tá? Ó. Então vou clicar aqui nesse cinza, ó, beleza? Só para a gente ver o modelo, tá bom? Então, galera, existe também, pessoal, um tema bastante interessante que eu quero passar para vocês, que são as bordas, tá? Que são as bordas. Por que eu quero tratar um pouco de bordas? Se vocês estão vendo aí, pessoal, nos vídeos, vocês estão vendo que o Excel é cheio de traços, tá? Ó, tanto na vertical como na horizontal, ou seja, como linhas e colunas. Só que, quando a gente for imprimir
essas linhas não saem no papel, a não ser que nós definimos isso, ou seja, colocar as bordas, tá bom? Então, como que se coloca essas bordas? Tem aqui, pessoal, esse botãozinho chamado de bordas, tá? Ele já está aqui falando aqui, ó, borda inferior, por quê? Porque já está por padrão aplicado a borda inferior, ou seja, a borda aqui embaixo, tá certo? Por exemplo, vamos raciocinar aqui uma coisa bem legal. Toda célula, ela possui 4 lados, tá? Toda célula possui 4 lados. Essa aqui, nessa parte de cima é chamada de borda superior, embaixo borda inferior, borda esquerda e borda direita, tá certo? Então, esse termo é chamado de bordas, tá certo? Então, vamos aplicar aqui de um por um, tá vendo, ó? Não tem borda ainda, tá? Ó, não tem borda ainda. Então, eu vou aplicar aqui uma borda inferior, ó. Cliquei. Se vocês olharem com atenção, vão ver, pessoal, que passou uma linhazinha aqui embaixo da célula, ou seja, dá para ver já que já existe um risco, tá? Mas, professor, quer dizer que eu tenho que fazer individualmente? Não, galera, existe atributos o suficiente para me colocar logo a borda, logo os 4 lados de uma vez. Por isso que eu sempre peço para vocês, sempre que vocês verem uma setinha apontada para baixo, prestem bem atenção, existe mais recursos referente àquele botão, tá? Então, clique na setinha apontada para baixo e aí você vai poder explorar todos os itens referentes a bordas, inclusive cor e como apagar borda. Então, mas eu vou explicar isso um pouco mais na frente, tá bom? Então vamos lá. Eu vou querer colocar bordas externas, ou seja, bordas externas, isso quer dizer que eu vou colocar todas as bordas em todos os lados, tá bom? Ó, vou clicar em bordas externas, tá? Ó. E aí vamos ver o que aconteceu. Ó, tá vendo aí, ó? Ele colocou as bordas em todos os lados, tá bom? Então, eu vou amadurecer essa ideia na próxima videoaula. Eu vou falar só sobre bordas. E vou mostrar para vocês como é que vocês vão conseguir visualizar isso no papel, tá? Como vocês conseguirão visualizar isso no papel. Então, não se preocupe, tá? Eu vou parar por aqui para não bombardear vocês, que a minha meta é, se vocês pararem 6 a 7 minutos por dia, vocês terão sucesso. Se você chegou até aqui, deixa logo o seu like, compartilhe nas suas redes sociais para divulgar o canal e esse conteúdo que vai ser de extrema relevância para muita gente. Beleza? Aguardo vocês aí na nossa próxima videoaula. Até mais!